amigos da Casa da Acolhida. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro Fonte Viva. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que nós vamos abordar hoje é o 7, com o título Pelos Frutos. Então, que Jesus esteja presente conosco, nos amparando e nos auxiliando no melhor entendimento. Vamos à leitura do texto e, em seguida, eu vou fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus, e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, ao dizer essas palavras aos discípulos, ele faz um alerta para que eles tomem cuidado, tenham um olhar cuidadoso e observador quanto a quem ou ao que eles vão permitir ser influenciados. É muito importante que façamos esse movimento de observação, e aí Emmanuel, nesse texto, ele nos convida a fazer essa analogia da árvore conosco, que somos espíritos imortais e que estamos em plena jornada. Emmanuel nos convida a refletir, então, que não será pela nossa aparência física, nossa posição social, nível acadêmico, entonação da voz ou postura, né, diante da sociedade, pela cor da pele ou por nossas crenças diversas, que nós seremos reconhecidos ou lembrados. Todas essas características, elas são perecíveis, né, essas características externas, e elas acabam, muitas vezes, até mesmo antes do nosso desencarne. Né? Não significa que nós não devemos nos preocupar com nossa apresentação pessoal, ou com a conquista através do trabalho honesto, né, dos recursos que precisamos para nos manter enquanto encarnados. Né? O que devemos ter é o cuidado de não nos deixar dominar e nos perder, buscando apenas esses atributos exteriores. Um outro cuidado importante de se tomar é o de não ficarmos somente na teoria quanto aos estudos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. O estudo constante é extremamente importante e necessário para o nosso processo evolutivo, mas Jesus nos convida a ir além da teoria e praticar os ensinamentos. Primeiro conosco e em seguida com o nosso próximo. Somos seres individuais, então nós devemos praticar esse evangelho, por isso, conosco, e aí, em seguida, expandir esse potencial de amor, né? E aí nós vamos expandir para quem? Para os nossos familiares, para os vizinhos, colegas de trabalho,
companheiros de ideal, né? Em todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, sejam numa fila de supermercado, seja na rua, enquanto nós estamos caminhando. E aqui nós vamos pensar como oferecer esse bom fruto. Ao fazer esse movimento de observação, primeiramente de nós mesmos, nós vamos perceber quais são nossas tendências, quais são nossas inclinações, nossas paixões, o que nós temos permitido que domine os nossos pensamentos. E só quando tomamos consciência dessas questões de nós, é que nós vamos conseguir separar o joio do trigo, vamos dizer assim, e fazer novas escolhas. Dado esse primeiro passo, nós entramos, então, nós abrimos o nosso processo de autoconhecimento. E sem ele, impossível será para nós avançarmos na escala evolutiva. E ao fazer, dar esse início do autoconhecimento, nós vamos ver frutificar o nosso primeiro fruto. E quem vai saborear, né, essas delícias desse primeiro fruto, somos nós mesmos. Jesus, quando nos convida, quando nos pede para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, ele quer que nós partilhemos com o próximo esse fruto bom, esse fruto saboroso que nós já tenhamos saboreado. Só assim nós vamos conseguir, dentro das nossas relações com nossos familiares, ter um olhar caridoso, praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Nós vamos conseguir olhar com caridade, com compreensão, ter tolerância com as faltas dos nossos familiares, porque nós precisamos tanto desse mesmo olhar, não é mesmo? Nós, assim como o nosso familiar, os nossos colegas que estão conosco, os nossos amigos, assim como nós precisamos da mesma indulgência, da mesma benevolência e do mesmo perdão. E quando nós falamos em perdão, boa parte das vezes nós pensamos em nós tendo que perdoar o próximo. E aí nós esquecemos que muitas vezes nós é quem somos esse objeto de perdão. Então, extremamente importante nós termos a humildade de reconhecer nossas faltas e pedir perdão, fazendo, obviamente, esse movimento de perdoar quantas vezes for necessário nosso próximo. E assim nós teremos visto frutificar a nossa árvore de forma bela, com frutos admiráveis, né? E construindo assim o nosso caminho evolutivo, dando a mão a quem encontrarmos necessitados, né, pela estrada da vida. E às vezes nós vamos nos preocupar em fazer grandes obras, grandes feitos, e quando não é possível, tendemos a desanimar, achar que não somos capazes, e aí voltar para aquele primeiro olhar sobre nós mesmos, de incapacidade. O primeiro cuidado que nós devemos ter aqui é de não nos perdermos em vaidade, porque é o que a aparência nos convida, né, a ter somente o olhar de vaidade e não estar querendo uma retribuição, não estar querendo aplauso, né? Porque sempre e em qualquer situação da nossa vida é possível nós produzirmos esse bom fruto, né? Basta nós termos a boa vontade de nos colocar a serviço do bem, né, que as oportunidades se mostrarão a nós, seja dando um bom dia ao vizinho que está do lado, seja oferecendo um sorriso enquanto estamos na rua,
E seja sentando, tendo conversas edificantes, colocando nossas mãos em serviço do próximo. Os frutos saborosos são esses que preenchem a alma, que sacia a nossa fome, sacia a fome de quem se alimenta, a fome de amor, de paz, de justiça, de felicidade. E isso, aparência alguma, é capaz de nutrir tais anseios. É importante destacar também a necessidade de nós sermos atentos e observadores quanto a quem ou o que nos influencia na jornada, assim como Jesus convidou os discípulos a fazer. O Mestre Jesus também disse para que nós oremos e vigiemos. Quando nós oramos, nós nos mantemos em conexão com Deus, com o mais alto. Nós atraímos para nós companhias elevadas, positivas, sejam elas no plano físico quanto no plano espiritual. E esse movimento de vigiar passa por essa observação que nós precisamos fazer das nossas escolhas do nosso dia a dia, para que nós saibamos separar o que não nos edifica daquilo que faz bem para a nossa alma. Só assim nós vamos conseguir perceber o nosso entorno e não cair em novas tentações. E poderemos dizer, né, pelas nossas ações seremos conhecidos. Esse é o anseio de todos nós, de repetir isso com Cristo. As nossas ações fazem com que nós sejamos reconhecidos. Bom, meus amigos, eu espero que essas palavras colaborem com todos. E nós ficamos por aqui, rogando a Jesus que abençoe a cada lar, que abençoe a cada irmão que assistir este vídeo. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.